presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Não é necessário que todos vocês fiquem, mas eu gostaria de um fundo musical. Nós vamos dar lugar para que Deus venha fazer o agir dele aqui neste lugar. E aqui eu separei o versículo de Isaías, capítulo 10, versículo 27, que diz sobre a unção que despedaça o jugo. E diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Diga: despedaçado. É isso que vai acontecer. O jugo ele vai ser despedaçado por conta da unção. Não é um jugo que vai ser retirado, é um jugo que vai ser despedaçado. Quando é despedaçado, não tem como refazer. Quando é despedaçado, não tem como retomar. Ele foi destruído, ele foi despedaçado. Nós vivemos hoje dias muito difíceis, carregando fardos pesados, opressão. É a luta do dia a dia que nós temos. Tem que acordar cedo para trabalhar. E cada vez que o tempo se passa, é como se nós estivéssemos mais sem tempo para poder ter um descanso. Então não são dias fáceis. Nós temos cargas pesadas por conta do pecado, traumas, medos, opressões espirituais. São tristezas que tentam tomar a vida daquele que serve ao Senhor. São coisas que o crente tem vivido, mas não são coisas que permanecerão. São coisas que o crente passa, mas não são coisas fixas que vão para o resto da sua vida. Porque a unção, ela despedaça o jugo. Esta unção que nós estamos falando é a unção de que nós buscamos todos os dias. E não é somente aqui na igreja, é aonde você estiver. É este o conhecimento ao qual eu quero trazer, porque não adianta se ter unção sem ter um conhecimento. Uma unção, mas você ser raso. Uma unção a qual você não utiliza. Mas existe sim uma unção a qual Deus ele entrega para que você venha utilizar dela, que você venha adquirir conhecimento em cima da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela tem chaves que nos entregam para que venhamos usar. Você reparou este hino que você acabou de cantar e dizendo: me batiza com fogo. Esse é o desejo que nós temos que ter. Porque quando nós desejamos o Espírito Santo, William, é quando nós desejamos o Espírito Santo, é que ele vem nos entregar algo que vem dele. Porque quando nós deixamos de desejar o Espírito Santo, as coisas que nos vêm são as coisas do mundo. Então o que é que nós desejamos? As coisas do mundo ou as coisas do Espírito Santo? As coisas de Deus, as coisas que nós verdadeiramente devemos viver. O inimigo ele tem colocado o jugo sobre sim o nosso pescoço, um jugo de pecado. E quando nós falamos de pecado, muitos crentes às vezes falam: eu não peco, eu não erro. E isso é mentira do diabo tentando enganar a você. Porque nós nascemos pecadores. O que nós temos que tentar é todos os dias vencer essa vontade, este erro de pecar. Então quando você vence isso e você corre atrás de dar continuidade, é quando você começa a entender e a conhecer verdadeiramente quais são os planos do Senhor sobre a sua vida. Deus não está dizendo que você é santo, mas Ele está dizendo para você: se santifica. Ele está dizendo para você: se santifica. Na labaraga surecanto. A palavra de Deus diz que há um poder capaz de despedaçar este jugo. Não apenas removê-lo, mas quebrar de uma forma irresistível. O que quer dizer quebrar de uma forma irresistível? É o diabo não conseguir resistir contra a sua vida quando você se coloca no lugar, no posicionamento certo, na hora certa. É quando você entende que o buscar ao Senhor e buscar a este conhecimento não vai ser em vão, não vai ser por qualquer coisa. Você não está trocando Deus por qualquer coisa, porque Deus ele não é qualquer coisa.
você estar colocando Deus no lugar sobre todas as coisas é diferente. Então não é uma troca, é confiança, é permanência, é resiliência. É você ter resiliência em Deus, em saber que Ele já está, Ele não vai, Ele já está fazendo o sobrenatural sobre a sua vida. Quem nos garante a palavra do Senhor? Aumenta o retorno para mim um pouquinho, por favor. A presença viva do Espírito Santo, que age aonde o homem não pode agir, é quando você sai do comum para viver o sobrenatural. Afinal, se você quiser viver sempre no comum, você vai continuar tendo esta vida difícil. Se você quiser continuar vivendo no comum, é você deixar de ter fé. Se você quiser continuar vivendo no comum, é você não crer na palavra de Deus, que Ele possa fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Mas quando você entende que nós não estamos aqui e não pertencemos aqui, nós não estamos aqui vivendo por este mundo, mas vivendo para Deus. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não quer dizer que Paulo não estava neste mundo, mas quer dizer que ele entende que as coisas que são para ele não são as coisas mundanas, mas ele deixa de viver as coisas que no mundo que ele está, para viver aquilo que Cristo o ensinou. E Paulo não foi um discípulo que andou lado a lado com Cristo, mas o encontro que ele teve foi o suficiente para ele entender que o caminho ao qual ele estava tomando antes, quando era Saulo, era um caminho torto, era um caminho a qual ele ali não tinha ainda o conhecimento. Ele pensava que tinha, mas aquele encontro modificou a vida dele. Aquele encontro mudou a história dele. O jugo, ele era naquela época uma madeira, ele é ainda uma madeira que é colocada sobre os bois para poder controlar. Ou seja, é uma forma de você ter o domínio sobre aquele animal. E o diabo, ele tenta nos tratar como um animal, tentando colocar este jugo sobre nós, um peso, uma opressão, aonde a gente não consegue sair do lugar, aonde você trabalha, mas sempre tem alguma coisa que vem tomando o seu dinheiro, vai te trazendo um cansaço. Esse é o jugo que o mundo traz para a sua vida. É o jugo do pecado, é o jugo de uma traição, é o jugo de uma palavra lançada, é um jugo de uma maldição, de uma herança familiar. É um peso que não quer sair de nós. Mas nós temos que ter este entendimento, que nesta palavra, quando Isaías disse que esse jugo seria quebrado, é uma certeza de que nós temos, que servimos um Deus que é poderoso sobre todo jugo contra as nossas vidas. Uma coisa nós temos que entender. A palavra de Isaías, quando ele estava ali falando, Isaías, ele é um profeta messiânico, então ele sempre estava trazendo algo à frente, ele estava trazendo algo ali para o futuro. E esse é o futuro ao qual você está vivendo. Então, se há um jugo sobre a sua vida, essa profecia já foi colocada lá atrás, já te garantindo de que você não terá este jugo, que ele será quebrado. Em Romanos capítulo 6, versículo 16 diz assim: não estáis informados de que vos entregardes a alguém como escravo para lhe obedecer? Sois escravos de quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, ou sejais da obediência que te leva à justiça? Então nós temos dois caminhos: a obedecer o que o mundo nos traz, continuar pecando, mas seguindo, indo para o caminho da morte. Ou a gente também pode estar escolhendo obedecer e ser levado à justiça de Deus, porque Deus, ele é justo. Se Deus, ele é justo, e ele que está garantindo sobre esta palavra, ele quem vai fazer essa mesma justiça sobre a sua vida. É você ter o entendimento de que não estamos falando de que será a sua força, ou será uma força de alguém, de algum vizinho ou de algum parente que você até acha forte. Porque esta força do mundo, esta força humana não é o suficiente.
Mas a força do nosso Deus, ela é suficiente para poder quebrar, para poder te libertar, para poder te salvar, para poder te levar a locais sobrenaturais e tirar totalmente você de uma vida de cativeiro. E eu profetizo que o cativeiro sobre a sua vida não existe mais. As portas que estavam fechadas e você não conseguia ultrapassar elas, elas estão sendo abertas, porque você não vive em nenhuma prisão. Você é livre, você é livre pelo Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Nós temos vários jugos que representam esta opressão sobre nós. Nós temos o jugo emocional, nós temos o jugo do pecado. O jugo emocional, o jugo do pecado eu acabei de falar. E o jugo emocional que vem trazendo mágoas, traumas, rejeições, medo, culpa, tristeza. Traz esse problema que as pessoas falam que é a depressão e a ansiedade. Alguns falam e eu não concordo, porque essa igreja não vive isso. Alguns falam que a depressão e a ansiedade, ela é um problema deste século. E eu digo que não. Nós temos, na verdade, não é um problema do século. Nós temos uma solução sobre este século. E a solução que eu profetizo sobre esta igreja, e sobre o nosso Brasil, e sobre este mundo, é de que nós vamos sim, neste século, viver o avivamento do Senhor. Que o avivamento do Senhor, ele venha cair e venha quebrar todo este jugo que este século está trazendo, dizendo que nós vamos viver debaixo de uma depressão, debaixo de uma ansiedade. Nós não vamos viver debaixo de uma depressão e debaixo de uma ansiedade. Nós vamos viver o avivamento do Espírito Santo sobre toda a igreja do Brasil e sobre toda a igreja que neste mundo há, porque Deus, ele ainda está aqui. É Ele quem comanda e é Ele quem dá as ordens sobre aonde Ele quer. Nós também temos o jugo espiritual, ataques, maldições, heranças familiares que repetem ciclos. São impregnações de demônios que tentam trazer do passado que você nem conheceu, de um avô, de um bisavô, do seu pai, da sua mãe, ou uma palavra que foi lançada lá atrás, ainda quando você era criança, que você nem lembra. E o diabo tão sujo, ele pega aquilo e tenta impregnar sobre a sua vida, fazendo você viver o mesmo ciclo que os seus familiares passados viveram. Mas eu digo, aqui não. Aqui é um local do avivamento do Senhor. Aqui é um local que não haverá, não há e não haverá este jugo espiritual, aonde nós não iremos viver de forma alguma esta herança espiritual, familiar, de pecado, de heranças, de maldições. Estão quebradas em nome de Jesus. O próximo jugo que eu anotei aqui é o jugo do cansaço e da religiosidade. É um jugo que caminha junto, porque fazer sem sentir e servir sem se alegrar é este peso deste jugo do cansaço e da religiosidade. É você estar dentro de uma igreja, você está sentindo cansado, é você estar fazendo, mas sem vontade de fazer, é você estar servindo, mas não ter a alegria de servir. É como se você estivesse debaixo de um jugo e fazendo, eu tenho que fazer por obrigação. Não faça por obrigação, faça por amor. E não faça por troca, porque não há necessidade. Aquilo que Deus tem para te entregar, não há necessidade de que você troque, para que este jugo seja quebrado. Basta você entender que o que foi colocado naquela cruz, um Deus vivo, morrendo por nós, e o nome dele é Jesus Cristo, Yeshua Mahashia. E foi colocado ali naquela cruz, e o sangue foi derramado, e o véu se rasgou, por mim e por você. É a certeza de que você tem, de que este jugo já está ali na cruz. Você não vive mais este jugo. O diabo, ele pode tentar contra a sua vida, mas ele não tem a chave para te permanecer nesta opressão. A chave já foi arrancada das mãos dele. Mateus
no capítulo 11, no versículo 28 ao 30, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e a minha carga é leve. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então aqui já está sendo garantido sobre a sua vida que não existe jugo, que não existe peso. O fardo é leve. O seu fardo é leve, porque o seu fardo foi trocado. O seu fardo foi trocado. Não há peso sobre a sua vida que vai deixar você preso ao ponto de não conseguir caminhar. E digo mais: aquilo que você não tinha conhecimento, hoje você está adquirindo conhecimento. Então não há o porquê você se prostrar em meio aos seus problemas, mas é você entender que os seus problemas, eles estão debaixo das mãos do Senhor. O que é que tem te travado? O que é que tem te aprisionado? É isso que está caindo por terra hoje. É isso que está caindo por terra hoje. Mas você vai viver o sobrenatural. Esta igreja vai viver o sobrenatural. Nós estamos vivendo num tempo que nós estamos aqui debaixo de chaves proféticas. Nós estamos tendo até aula em pleno culto, como escola de profetas. Você sabe o que isso quer dizer? É você ter a oportunidade de ter mais conhecimento, de ter entendimento, porque hoje nós não vivemos na época de que profeta era somente uma voz para todo o povo. Hoje você é profeta dentro da sua casa. Hoje você é profeta onde você trabalha. Hoje você é profeta no meio dos seus amigos. Hoje você é profeta numa faculdade. Profetiza. Se você está vendo alguém que está cabisbaixo, está precisando de uma palavra, lança a palavra, porque você é profeta. São jugos que fazem crentes andar curvados, sem força espiritual e sem alegria. Mas Deus já declarou que a sua carga será tirada do seu ombro e o jugo do teu pescoço. Deus, Ele não quer nos ver como escravo. Deus, Ele quer nos ver livre. Por isso que Ele já tinha este plano perfeito, este plano de dar o seu único filho por nós. Plano perfeito, plano da salvação, plano da graça, plano de um momento a qual você pode se arrepender. Gostaria de que você repetisse algo comigo agora e falasse assim: eu renuncio todos os pecados dos meus antepassados e toda herança de maldição. Eu também renuncio, porque eu vou viver o que Deus tem e o que Deus quer para a minha vida. A unção e o poder de Deus em ação. A unção, quando ela é manifesta, ela é visível através do Espírito Santo operando na vida de um homem. É um toque divino que capacita o comum a viver no sobrenatural. É um toque do Espírito Santo que, através de um homem, através de uma palavra, Pastor Saulo, basta somente uma palavra sobre a sua vida e toda a tua história vai mudar. E essa palavra já está conosco, é Jesus Cristo. Esta palavra já está conosco, é Jesus Cristo. E se é por uma palavra, já estou lançando esta palavra sobre a sua vida. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam livres através do Espírito Santo. Vivam o que Deus escolheu para que vocês venham viver.
Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Então Deus, ele andava fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Só que nós temos uma chave dentro da Bíblia que Jesus Cristo diz para os discípulos, e dos discípulos vieram para nós e nos alcançou até o dia de hoje, que nós faríamos ainda obras maiores do que as dele. Você está com a chave na mão. A unção e o poder, ele está contigo. Deseje o Espírito Santo, deseje estar com ele e ele com você. Quando nós falamos da palavra plenitude, plenitude quer dizer um todo dentro de um outro, ou seja, o todo do Espírito Santo sobre o teu espírito. Há uma plenitude do Senhor aqui neste lugar. Há um sobrenatural de Deus acontecendo ao nosso meio, aonde nós estamos entrando em um conhecimento para poder viver uma realidade que Cristo traz à igreja. A igreja não é uma igreja pobre, a igreja é uma igreja rica, porque nós vamos viver o sobrenatural do Senhor, querendo o diabo ou não, porque hoje nem convidado para estar aqui ele foi. Todos os cultos que nós temos, o convidado é o Senhor. Todos os cultos que nós temos, a presença que nós sentimos é do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. E é justamente sobre isso que nós estamos aqui, a viver este sobrenatural. Quando a unção se manifesta, correntes caem. Em Atos 16:26 diz: de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, eu estou dizendo, no mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Estamos falando de cativeiro quebrado. Estamos falando de que quando essa unção chega, não há cativeiro que permaneça trancado e fechado, atrapalhando a sua vida, atrapalhando a você prosseguir. O Espírito Santo está dizendo para você: vá em frente, porque estou contigo. Não há mais correntes, não há mais cadeias, não há mais prisão. Você está livre pelo Espírito Santo do Senhor. E a unção que quebra todo jugo, ela está sobre esta igreja, sobre a sua vida. E você está vivendo um momento livre, um momento que você tem que se achegar mais a esta intimidade e entender que este sobrenatural já aconteceu sobre a sua vida. Se o que te faltava era conhecimento, você está tendo então. Se o que te faltava então era uma palavra de você entender o porquê dos problemas têm acontecido, é porque você não tem tomado ainda a posse do que o Espírito Santo te entregou. Porque não há mais cadeia, não haverá cadeias que te prenderão neste mundo que você vive. Alarachore cantarabandaraçai. Quando a unção se manifesta, doentes são curados. Em Marcos 6:13 diz: e expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo a inúmeros doentes e os curavam. Através de quê? Através do que nós fazemos aqui dentro desta casa de oração. Quase todos os cultos, são poucos os que não acontece isso. E quando não acontece é porque ou já estava muito perto para acabar, já apertado. Mas é raro isso acontecer. Quase todos os cultos são chamados aqui para frente, para que você venha receber através de uma imposição de mãos e deste óleo ungido uma palavra de cura sobre a sua vida. Então eu profetizo que não há enfermidade que continuará e permanecerá de pé. Sobre esta casa os enfermos serão curados. Sobre esta casa não haverá jugo. Qual é a cura que você precisa? O que é que você tem buscado? Permaneça firme em fé, porque é sobre esta unção que quebra este jugo sobre a sua vida. E também os oprimidos são libertos. Lucas 4:18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar
a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Olha só que poder esta unção tem. Mas eu quero trazer algo aqui para que você venha ter este entendimento. Existe a unção e existe o manifestar do Espírito Santo sobre esta unção, que é quando você adquire o poder desta unção. E através do poder desta unção é quando você tem a autoridade em ministrar e as coisas acontecerem. Mas se nós não buscamos conhecimento, nós teremos a unção, mas não teremos o poder. Mas essa igreja é diferente. Essa igreja, ela tem a unção e ela tem acesso ao poder, porque nós vivemos sobrenaturais dentro das nossas casas. Quantos milagres já foram contados aqui nesse altar? Quantas coisas já aconteceram? Quantas coisas eu já testemunhei? Então nós temos acesso a esse poder. Nós temos este livre acesso a este poder desta unção, aonde ambientes são transformados. Em 2 Crônicas 5,14 diz que de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência aos serviços religiosos, porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo de Deus. É sobre esta glória, meus irmãos. É sobre este poder que você passou agora, desde quando iniciou o culto até agora, sentindo esta presença maravilhosa. Tem horas que dá vontade de nem acabar, de dar continuidade. Mas nós temos um protocolo, porque sempre no outro dia temos que trabalhar, temos que dormir e temos que descansar. Mas há um poder sobrenatural que você vai chegar a viver um momento a qual você vai sentir eletricidades no seu corpo, vai chegar embora e ir para sua casa e vai ficar até se perguntando: o que é isso que eu estou sentindo? É o acesso ao poder que você teve através da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. O avivamento, ele está sobre nós. Gostaria de trazer algo aqui sobre o Espírito Santo. É o entendimento de que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo que nos convence do pecado e que nos ajuda a transformar aquele velho homem, um mau homem, em uma boa pessoa, em um bom homem, em um homem de Deus. Ele nos convence a não errar quando nós estamos diante de algo a qual estamos prontos para poder fazer algo que não agradaria o coração de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo dentro de nós. Mas nós estamos falando de unção e do poder através da unção. Esse é o Espírito Santo sobre nós. E o Espírito Santo, quando ele está sobre você, ele está sobre o seu domínio. Então você não tem mais o domínio deste jugo do diabo colocando peso sobre a sua vida, mas você tem o domínio do Espírito Santo sobre você. E através dessa unção e deste acesso ao poder, você vai sim ministrar e ser ministrado. E é onde o sobrenatural irá acontecer sobre as nossas vidas. Estamos vivendo uma igreja, pastor Saulo, que graças a Deus, Deus tem colocado sobre o seu coração, em uma igreja que crê sobre o manifestar do Espírito Santo do Senhor. Que nós cremos na imposição de mãos, que nós cremos nesta libertação, que nós cremos sim neste sobrenatural. E justamente por crer é quem você vai alcançar, é justamente por crer é quem você vai ter. A unção, ela não é uma emoção, é uma presença viva. Ela não é para um status, para você chegar ali e tirar uma foto, olha como a igreja está cheia, você fazer um vídeo. Você pode fazer, mostrar aquele momento de glória do Senhor sobre a casa que você frequenta. Mas a unção de Deus, ela é uma presença viva sobre a sua vida. É para um serviço de transformação, é para um serviço de mudança. É você transformar o doente em curado. É você transformar uma vida travada em destravada. É você transformar uma vida em cativeiro em uma vida livre. É você transformar, William, palavras que foram ditas contra a sua vida caindo por terra, e Deus mostrando para todo o mundo
que você não vai viver sobre o jugo daquilo a qual o diabo tentou colocar toda a sua família. Este jugo está sendo quebrado hoje. Aonde há unção, há autoridade contra o inimigo. Aonde tem unção, o inimigo ele não tem força para nada. Ele perde as forças. Aonde tem unção, tem sabedoria para decisões, força para vencer tentações, renovo para continuar no propósito. Qual é o seu propósito? O meu propósito é continuar a viver aquilo que Cristo quer que eu viva, até que o dia que Ele volte. Ao último meu propósito, que eu creio que é o mesmo de toda esta igreja, é estar com o nosso Jesus Cristo, todos nós juntos, ali adorando a Ele e vivendo o sobrenatural, não somente aqui neste mundo, mas vivendo lá na glória, tendo esta certeza de que Deus, através do plano perfeito, alcançou a minha e a sua vida, mas Ele também está usando a sua vida para poder alcançar ainda outras vidas. Esse é o plano perfeito de Deus. É o poder que despedaça o jugo. Isaías não disse que esse jugo seria apenas removido, mas despedaçado. Em hebraico, despedaçado quer dizer shabá, que significa quebrar em pedaços, destruir totalmente. Então, quando Deus age em unção e poder através de um homem, o jugo ele não volta mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando Deus age através dessa unção, através da vida de um homem sobre a sua vida, e esse jugo ele é quebrado para não voltar mais. Por isso a necessidade que nós temos desta imposição de mãos. Aonde a unção passa, então o que era tristeza se torna alegria, o que era derrota se torna vitória. Aonde tinha vícios, vem a libertação permanente sobre a vida daquele que tinha aquele vício, mas vem como um milagre. No outro dia ele não sente nem abstinência nem falta, porque não foi algo que ele trabalhou para ser liberto através de técnicas humanas, mas através da unção é diferente. Através da unção esse jugo ele é quebrado na mesma hora. Então aonde havia medo, esse espírito do medo ele vai embora e entra um espírito de ousadia, um espírito de coragem. A unção ela é a resposta de Deus, nosso próprio Deus, ao cativeiro. Como uma voz de trovão, destruindo tudo, derrotando tudo. E como receber esta unção? Nós temos que buscar a santidade, orar, jejuar e obedecer a palavra. Buscando a santidade, em 2 Coríntios 6,16 diz: o Espírito Santo não habita em vasos impuros, por isso devemos buscar a santidade. Em Atos 4,31 diz: quanto mais se esvazia de si, mais se enche de Deus. Isso é sobre a oração e sobre o jejum. O jejum ele não é um propósito. Às vezes confundimos propósito com jejum e jejum com propósito. Propósito ele é algo que você vai fazer com Deus como um voto ou algo parecido. O jejum é algo que você vai matar a sua carne e esvaziar de si, para que você venha ser cheio do Espírito Santo. Então há uma diferença do jejum e do propósito. É necessário que venhamos ter este jejum, o esvaziar de si. E em João 14:23 diz sobre o obedecer a palavra. Quem ama, guarda os mandamentos do Senhor. Obedecer a palavra. Então vamos ter comunhão, porque a unção que flui onde há unidade. Em Salmo 133:2 diz assim: resultado que nós já estamos vivendo, e eu creio nisso: libertação real, cura interior e física, alegria e renovo espiritual, autoridade sobre o inimigo e transformação de vida ministerial. Não estamos vivendo sobre algo, sobre um momento que acaba conosco ao ponto de não conseguirmos prosseguir, mas estamos vivendo algo de uma forma sobrenatural, para dar continuidade naquilo que Jesus ensinou aos discípulos. E nós
vamos ter sim esta mesma continuidade em fazer aquilo que nos foi ensinado. Pegar esta chave e fazer até o fim, até o dia que Jesus voltar, porque muitas outras pessoas serão alcançadas. A sua vida, ela é importante, porque através da sua vida outras vidas serão alcançadas. Lembra-se dessa palavra que eu estou falando. A sua vida, ela é muito importante. Além de Jesus Cristo, de Deus Todo-Poderoso ter te amado primeiro, é através de você que Ele vai alcançar outras vidas. Amém? Gostaria de que toda a igreja se colocasse de pé. Porque você não sairá daqui como você veio. Todo fardo ele cai por terra agora. E a unção de Deus vai restaurar a tua força, a tua mente, vai restaurar a tua fé, vai te trazer a viver este sobrenatural. E o Espírito Santo que está aqui movendo sobre nós, ele vai tocar a sua vida. E através dessa palavra eu gostaria de saber se tem alguém aqui que não confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas tem este desejo de ter esta liberdade, de ser liberto, de sair deste cativeiro, mas vir aqui à frente, ou levantar a sua mão de onde você estiver, para que eu possa orar pela sua vida, para que você venha ter este Espírito Santo trabalhando em teu favor, que este cativeiro ele venha a ser quebrado. Tem alguém aqui? Se tiver alguém, levanta a sua mão. Não há, estamos todos em casa. Glória a Deus, aleluias. Aleluia, Senhor. Coloca a mão sobre o seu coração e repita comigo uma vez. Esta unção que eu adquiri já quebrou todo o jugo sobre a minha vida. Senhor Deus amado, Pai, aqui é a tua igreja, Jesus. Aqui há os teus filhos, meu Pai, e ao manifestado o Espírito Santo do Senhor. Meu Pai amado, é sobre toda esta situação, Senhor Jesus Cristo, da tua palavra sobre as nossas vidas, meu Pai querido, é que nós garantimos que a sua presença nos liberta. Garantimos que esta unção que quebra o jugo é quem nos dá, Senhor Jesus Cristo, esta liberdade de continuar. Toma os teus filhos, Senhor. Toma, meu Pai amado, a mente, aonde é o campo de batalha, para que sim, venham ter estas vitórias, meu Pai amado, porque assim o Senhor dará vitória sobre a vida de cada um. Todo cativeiro hoje está sendo quebrado e despedaçado. Todo jugo está sendo quebrado e despedaçado sobre a sua vida, porque o sobrenatural já está acontecendo neste momento. Recebe agora sobre você esta unção e este avivamento do poder sobrenatural, para que você venha viver tudo aquilo que Deus já colocou para que você viva. Que nada do inferno venha te atrapalhar a prosseguir e a dar continuidade sobre aquilo que Deus já planejou, porque os planos do Senhor são melhores. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável sobre a sua vida. E eu glorifico a Deus por cada um que aqui está, em nome de Jesus.